Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje será a nossa primeira aula para revisão do segundo trabalho avaliativo, né? Nós teremos que o trabalho avaliativo vai ser na próxima semana, então eu já vou começar a fazer a revisão para esse trabalho avaliativo. Eu vou começar fazendo a revisão do primeiro conteúdo que vai cair no trabalho avaliativo, né? Porque o que vai cair no trabalho avaliativo 2? Todo o conteúdo depois do trabalho avaliativo 1, que é medidores elétricos, amperímetro, voltímetro e a última aula, que foi a aula de geradores, também irá cair. Eu vou hoje começar a fazer uma correção sobre a aula de medidores elétricos amperímetro. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa daqui seria a lista que eu passei para vocês, certo? A lista contém 5 questões, né? Apenas essas 5 questões aqui. E aí ele vai pedir nos exercícios a leitura do amperímetro, né? O amperímetro ampere, mede a corrente elétrica. Então vamos começar com o exercício de número 1. O exercício de número 1, ele diz o seguinte: na associação abaixo, a leitura do amperímetro é igual a... Então você tem a fonte aqui, que cria os 12 volts, o medidor aqui, que é o amperímetro, vai medir a corrente elétrica nesse fio, e 3 resistores em séries, 2, 2 e 1 ohm, certo? Agora vamos lá dar uma olhada nessa associação aqui. Opa! Ó, vamos representar ela novamente. Então você tem a fonte aqui, essa fonte cria uma DDP de 12 volts, certo? Ligada a essa fonte, você tem um amperímetro aqui. Neste amperímetro, ele está ligado em série com uma resistência de 2 ohms. Depois, com uma resistência de 2 ohms. E por último, aqui com uma resistência de 1 ohm. E aí você tem o circuito fechado aqui, né? O polo positivo e o polo negativo da fonte. Aí, a fonte, ela gera uma corrente saindo do polo positivo. Essa é a corrente que vai passar pelo amperímetro. Como que eu determino a corrente, professor? Aplicando a equação do URI. U é igual a R vezes I. Eu tenho U? Tem 12 volts. Esse 12 volts é a tensão de uma parte do circuito ou a tensão total do circuito? É a total. Então, eu tenho que pegar a resistência equivalente. O total é 12. A resistência equivalente, que é a resistência total aqui, vai ser, no caso, deixa eu só melhorar a qualidade, qualidade melhora. Isso. Vai ser esses 3 resistores em série, então você vai somar 2 mais 2 mais 1 vezes o I. Isso aqui vai dar 5, né? Que está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 12 dividido por 5 é igual a I. 12 dividido por 5 vai dar 2,4 ampere. Essa vai ser a corrente total do circuito, que é a corrente que passa pelo gerador. Como? Por essa fonte aqui. Como o amperímetro está ligado em série com essa fonte, ele vai medir a corrente da fonte. Portanto, a resposta do exercício vai ser a letra B. Vamos então dar uma conferida lá e já olhar se é mesmo essa a resposta. É, ó, letra B aqui, 2,4 ampere. Vamos para o próximo circuito. Ó, esse circuito já é um pouquinho mais diferente. Esse circuito aqui seria um amperímetro, só que você tem mais resistores ligados aí. No circuito elétrico representado na figura abaixo, uma fonte de força eletromotriz 18 volts, que seria a tensão da fonte, e resistência elétrica meio ohm, que tem uma resistência aqui do circuito, é responsável por alimentar 3 resistores com resistências de 1 ohm, 2 ohms e 6 ohms, distribuído conforme o diagrama. A leitura do amperímetro em amperes é? Então vamos lá. Ó, representando aqui a figura, você vai ter a fonte de 18 volts. Aqui você vai ter um resistor de 1 ohm. Certo? Deixa eu só melhorar um pouquinho essa câmera.
Depois desse resistor de 1 ohm, você vai ter uma associação em paralelo de dois resistores, ó. Um fio vai se dividir em dois aqui. Esses resistores que são ligados em paralelos, esse aqui é de 2 ohms e esse aqui é de 6 ohms. Aqui você vai ter o amperímetro e aqui você vai ter mais uma resistência de meio ohm. Tá, o que ele quer saber? A corrente desse fio aqui, ó, que o amperímetro está ligado. Bom, o que vai acontecer com a corrente? Você vai ter a corrente aqui, que sai do gerador, do polo maior que é o polo positivo, que é a fonte. Essa corrente vai vir até aqui, e ao chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir em dois. Aqui vai ser o I1 e aqui vai ser o I2, né? Que a associação aqui é em paralelo. Aí volta a ser o I novamente, que é a corrente total do circuito, que vai passar pelo amperímetro. Então, o que o amperímetro mede? A corrente total do circuito, esse I aqui. Como que eu vou determinar a corrente? Aplicando a equação do Uri. Isso aqui é o exercício 2, tá? Bom, a tensão que eu tenho é de uma parte do circuito ou total? É o total. Então, eu vou ter que utilizar a resistência equivalente, né? E o total vale 18 volts. Deixa eu arrumar aqui. Qual seria a resistência equivalente do circuito? Aí você vai ter que calcular. Você tem 1 ohm, que está em série com esses dois aqui, ó, que estão em paralelo entre eles, e que está em série com meio ohm. Então, primeiro eu vou ter que arrumar isso daqui, ó. Vamos ter que calcular essa resistência equivalente aqui. Como está em paralelo, você vai aplicar uma das equações, né? No caso aqui, como são dois em paralelo, eu vou pegar o produto deles em cima e dividir pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 2 vezes 6 é 12, dividido por 8. Se eu simplificar por 2, vai ficar 6 sobre 4, 3 sobre 2, vai ficar 1,5 ohm. Então, você tem aqui que a resistência nesse trecho é 1,5 ohm, que está ligado com esse 1 ohm em série e está ligado com esse meio ohm em série. Então, 1,5 mais 1 mais meio vezes I. Então, eu estou pegando e somando as resistências em série aqui. Esse trecho que vale 1,5 está em série com 1, que está em série com meio. Aí vai ficar 18. Aqui a soma não vai dar 3? 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3 é igual a I. I vai ser igual a 6 ampere. Então, deu para descobrir aplicando apenas o Uri. Só tinha que calcular qual é a resistência de todo o circuito. Portanto, a resposta correta desse exercício seria a letra A. Vamos dar uma olhada lá, ver se é a letra A mesmo. Letra A, né? Sem problema. Na minha atividade, né? Na sua atividade pode ser outro gabarito. Outra alternativa, mas a resposta é 6. Continua ainda 6. Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte. Um amperímetro indicado no circuito acusa uma corrente de 10 amperes. 0,10 amperes, né? Ou 0,1 ampere. A pergunta é, a tensão no terminal do R2 vale? Só isso que ele quer? Só, olha só que legal. Então, beleza. Vamos representar aqui o circuito? Vamos, né? Então, voltando aqui. Eu tenho na atividade 3 o seguinte circuito. Você tem uma fonte de 12 volts, que é a tensão total do circuito. Você tem um amperímetro aqui. Todos os amperímetros que nós estamos trabalhando são ideais, tá bom? Eles têm resistência nula, eles não interferem no circuito. R1 é igual a 100 ohms, que está ligado em série com R2. Que ele não me falou qual que é o R2, né? Beleza. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar o Uri.
Então, eu não sei quanto que vale R2, mas nós vamos aplicar o URI. O que ele me falou a mais? Ele me falou que a corrente que passa no amperímetro aqui é de 0,10 amperes, que é a corrente que sai do gerador aqui, que é a corrente que passa para o R1, que é a corrente que passa para o R2, porque eles estão em série. Tá bom? O que eu vou fazer, professor? Você vai aplicar URI onde dá. Onde dá para aplicar a URI? Dá para aplicar a URI aqui? Dá. Aí você vai descobrir a tensão nesse resistor. Se eu aplicar o URI aqui, eu tenho que a tensão aqui é igual à resistência, que é 100, vezes a corrente, que é 0,1. 100 vezes 0,1 vai dar 10 volts. Então, olha, se aqui já fica 10 volts, e ele está ligado em série com esse daqui, lembra que série E, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Uma parte para cá e outra parte para cá. Qual é a tensão que vai sobrar aqui? Não estou criando 12 no total? Se tem 10 volts aqui, aqui vai sobrar 2 volts, totalizando os 10 volts. Professor, se eu não soubesse visualizar a tensão, lembra que você pode trabalhar com letras. Coloca a letra A, até aqui não tem resistência letra A, até aqui não tem resistência letra A. Aí depois tem resistência, tem que mudar. B, significa que uma parte da diferença de potencial já vai ficar aqui, ó, entre o A e B. Até aqui não tem resistência B, e daqui tem resistência, então muda para C. Então, a diferença de potencial vai se dividir entre A e B e entre B e C. Então, você tem que a tensão total é do A até o C. O AC, que é igual a diferença de potencial do trecho AB mais o BC. Como aqui é 12 volts, que é o total, né? E nós aplicamos o URI aqui no AB e descobrimos que é 10 volts. Quanto que vai sobrar para o BC? Porque a soma tem que dar 12. Vai dar 2, né? O 10 está positivo, passa negativo. 12 menos 10 é igual ao UBC. O UBC é igual a 2 volts. Pronto. Professor, por acaso eu não poderia jogar URI aqui? Olha, não dá para jogar URI aqui porque você tem no início do exercício somente a corrente, certo? Mas se você quiser jogar URI total, você pode jogar URI total, descobrir a resistência total, porque você tem o U e tem o I, né? Dá para descobrir a resistência total. Com a resistência total, você pode descobrir o R2, e com o R2 e com o I, você pode descobrir o U nele também, se quiser. Mas já dá para calcular direto aqui, né? Calculei o U daqui e automaticamente descobri o daqui. Então, nesse exercício, a resposta correta seria a letra C. Certo? Tá aqui, ó. Letra C, 2 volts. Vamos lá para o penúltimo exercício. Já está no finalzinho já da revisão. Essa é a primeira parte da nossa revisão, que é medidores elétricos 1. Ele diz o seguinte nesse exercício: no trecho do circuito elétrico esquematizado, se a diferença de potencial entre os terminais A e D, que é a total, for de 100 volts, a leitura no amperímetro de resistência desprezível será, então ele quer saber a leitura aqui, ó. Vamos lá, desenhar esse circuito e ver o que nós vamos fazer? Então, ó, o circuito era assim. Tem o ponto A, aí tem uma resistência, vai para o ponto B. Ó, aqui significa que uma parte da diferença de potencial vai ficar. Aí daqui o fio se divide em 2. Nesse fio vai ter um amperímetro, vai medir a corrente nesse fio aqui. Ele vai estar ligado a uma resistência de 100 ohms. E o outro fio tem apenas uma resistência de também 100 ohms. Eles voltam a ser um fio só. Conecta aqui no ponto C. Do ponto C tem outra resistência de 50 ohms. E aqui chegou no ponto D. Certo? Esse aqui é o circuito. O que ele me deu de dados a mais? Ele falou que a tensão do ponto A até o ponto D, o AD, é de 100 volts. Certo?
Como que eu determino a corrente aqui, professor? Aplicando o URI aqui. Só que nós temos um problema. Dá para aplicar o URI aqui? Eu só tenho a resistência. Eu tenho alguma coisa a mais? Não, então não dá para aplicar o URI aqui. Onde que eu vou aplicar o URI, professor? Onde dá. Então vamos lá. URI. Eu tenho a corrente? Não, em nenhuma parte do circuito você tem a corrente. Eu tenho a tensão? Tem. Mas a tensão de uma parte ou a tensão total? A tensão total de A até D. Se você estava no URI, se utilizar a tensão total, você tem que utilizar a resistência equivalente de AD. E o I, professor, qual I eu vou descobrir? O I total, que seria este I aqui, ó, que sai daqui e ao chegar aqui ele se divide em dois. Uma parte para cá, que é o I1, e outra parte para cá, que é o I2, né? Porque aqui é associação em paralelo. E volta aqui seu I novamente. Então eu vou descobrir esse I aqui. Tá bom? Bom, como que eu calculo a resistência equivalente? Ó, esses 100 ohms está em série com esses dois aqui, que estão em paralelos aqui, que está ligado em série com esses 50 ohms. Qual é a resistência equivalente de dois paralelos iguais e equivalente a 100 ohms? A resistência equivalente vai ser 50 ohms, certo? Como você sabe, professor? Porque quando eles estão em paralelo e são iguais, você pode fazer o mata em terra, multiplica os dois em cima e soma os dois embaixo? Pode. Ou pode pegar a resistência e dividir pelo número de vezes que se repete também, quando são iguais. Vai ficar 100, que é a resistência deles, e se repete duas vezes. Isso aqui vai dar 50 ohms. Então, aqui equivale a 50 ohms, que está em série com 100 ohms, então vai dar 150, que está em série com 50 ohms, que vai dar 200. Então, a diferença de potencial é 100. A resistência equivalente é 200, que é a soma aqui desse trecho com esse trecho com esse trecho aqui. E o I eu quero descobrir. 200 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 200 é igual a I. Corto zero. Eu tenho que I é igual a meio ampere. Meio ampere é o quê? A corrente total. Então, chega a meio ampere aqui. Este meio ampere vai se dividir em duas correntes e vai voltar a ser meio ampere aqui. O que o perímetro vai medir? É a corrente total? Não, ele vai medir uma corrente parcial. Qual vai ser a corrente que ele vai medir? Nesse caso, você nem precisa fazer conta. Sabe por quê? Porque na associação em paralelo, o U não é o mesmo? É a mesma DDP do ponto BC. Só que, como a mesma DDP e a resistência são iguais, a corrente também será igual em cada um. Então, o meio ampere vai se dividir igualmente. Metade de meio é 0,25 ampere aqui e 0,25 ampere aqui. Pronto. Você calculou as correntes que está aqui parcial. E essa corrente que vai passar pelo amperímetro. Então, a resposta é 0,25 ampere. Mas, professor, e se eu não lembrasse isso, que é dividir igual? O que eu teria que fazer agora? Você teria que aplicar URI. URI aonde, professor? URI aqui. Dá para você aplicar, né? URI. A resistência vale 100 e a corrente vale meio. 100 vezes meio é 50 volts. Certo? Aí, você pode aplicar URI aqui também. Porque você sabe a resistência, sabe a corrente. Se aplicar URI aqui, a resistência é 50 e a corrente é meio. 50 vezes meio vai ser 25 volts. Se aqui ficou 50 volts e aqui ficou 25 volts, já ficou 75 volts. Sobrou aqui quantos? Porque ó, esse trecho AB está em série com BC, que está em série com CD. Então a diferença de potencial vai se dividir em três partes. Qual a diferença de potencial? 100 volts. Então aqui fica 50, aqui fica 25. Já ficou 75 do 100. Sobrou aqui 25 volts. Se eu aplicasse o URI aqui, ó, com a tensão 25 volts, que vai ficar aqui para os dois lados, e a resistência 100, a corrente daria 0,25 ohms, que é a resposta. Nesse caso, a alternativa correta do exercício será a letra E, 0,25 ampere. Vamos olhar na minha?
0,25 ampere. Então você vê como esse exercício 3 ou 4 tem outras formas de você fazer, né? Também. Eu fiz já de direto, mas mostrei outra forma de fazer também. Então vamos lá. Aqui, ó, letra E. Vamos lá para a última questão, que seria a questão número 5. A questão número 5, ela diz o seguinte: no circuito representado na figura, onde V é 48 volts, R1 8 ohms, R2 5 ohms e R3 20 ohms. Podemos dizer que a corrente medida no perímetro A do circuito é? Então vamos lá. Vou pegar esse circuito, desenhar ele aqui e aí nós vamos resolver aqui ele. Você tem a fonte de tensão aqui. Essa fonte ele falou que é 48 volts. Ligado a essa fonte você tem um R1. O R1 possui uma resistência de 8 ohms. E ligado em paralelo aqui, você tem um 5 ohms. E aqui no R3, 20 ohms. E um amperímetro aqui, ó. E o circuito agora fecha aqui. Esquece daqui. Beleza? O que vai acontecer com a corrente? A corrente vai sair da fonte aqui, do polo maior aqui, polo positivo. Vai passar por aqui. Ao chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir em uma corrente 1 e uma corrente 2. O amperímetro vai medir esse 2 e aqui volta a ser I novamente. Onde que eu começo, professor? Eu começo aplicando o URI. URI aonde? Onde dá. Eu tenho U? Tenho. Aqui, 48 volts. Esse U é total ou é parcial? Ah, é o total do circuito. Beleza? Então, você tem que pegar a resistência equivalente. O total é 48 e a resistência equivalente? Tem que fazer essa daqui, ó. Esses dois em paralelo, porque esses dois em paralelo estão ligados em série com 8 ohms. Então, primeiro eu resolvo paralelo e depois ligo com série aqui. Bom, vamos lá calcular a resistência equivalente. Nesse caso, eu vou fazer pelo produto em cima e a soma embaixo. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, vai ficar 5 vezes 20, que seria um R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, que é 5 mais 20. Então, a resistência equivalente vai ser 5 vezes 20 é 100, dividido por 25. A resistência equivalente vai dar 4 ohms. Então, aqui vale 4 ohms, que está ligada em série com 8 ohms. Então, a resistência elétrica vai ser 4 mais 8, né? Porque em série você soma as resistências. 8 mais 4 é 12. 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 48 dividido por 12 é igual a I. I vai ser igual a 4 amperes. Essa, então, vai ser a corrente que o amperímetro vai medir? Não. Tá? Não vai ser a corrente. 4 amperes é a corrente total, que vai se dividir em duas aqui. O que o amperímetro vai medir é a corrente 2. E agora, professor, como eu calculo esse I2 aqui? Você vai ter que jogar no URI. Só que você, além da resistência, você tem algum outro dado? Não, professor. Então você vai jogar o URI onde você dá. Onde dá para jogar o URI? Agora que eu descobri a corrente, dá para jogar o URI aqui, por exemplo? Então vamos fazer isso daqui, ó. Se eu jogar o URI aqui, eu tenho a resistência que é 8 e tenho a corrente que é 4. 8 vezes 4, 32 volts, né? Joguei o URI aqui, ó. Resistência 8, corrente 4, 32. Se eu estou criando total 48 volts e aqui já ficou 32 volts, nesse trecho aqui, quanto que sobra para esses dois aqui? Eles são em paralelo, ou seja, vão ficar na mesma tensão. 48 tira 32, 16. Sobra 16 volts para cá e 16 volts para cá. Aí eu jogo no URI aqui e calculo qual vai ser o valor da corrente. Ó. Vamos lá jogar no URI. URI. A tensão é 18 volts. 18 não, perdão, 16 volts. Certo?
A resistência é 20 vezes o I que eu quero descobrir. No caso aqui é o I2. 20 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 16 dividido por 20 é igual a I2. I2 é igual a 16 dividido por 20 é 8 sobre 10, se você simplificasse aqui por 2, aqui por 2. Então, a resposta vai ficar igual a 0,8 ampere. 0,8 ampere seria a alternativa A. Vamos lá dar uma olhada. A alternativa aqui é a A, né? Ó. Beleza? Com isso, nós terminamos a resolução dessa atividade, que é os medidores elétricos 1. O que tem mais de atividade referente ao trabalho avaliativo 2? Vai ter atividade 7, que é o medidores elétricos 2, e atividade 8, que é geradores elétricos, tá bom? Então, meu querido, a primeira parte da nossa revisão ela está encerrada, tá bom? Quando você for fazer a prova, refaça essa lista, refaça a lista atividade 6, atividade 7, atividade 8. Se tiver alguma dúvida, volte a ver esse vídeo novamente, tá bom? Para tirar a dúvida, para ver por que você não conseguiu chegar na resposta correta, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus Pai querido, queremos agradecer pela presença de cada um aqui, agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado, por o Senhor ter nos livrado de todo mal, de qualquer perigo também. Queremos agradecer por isso. E queremos colocar como intenção, Senhor, principalmente em relação à saúde, que o Senhor nos livre de qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer problema que possa nos trazer na área da saúde. Queremos pedir também que o Senhor sempre nos oriente, nos ilumine para que possamos fazer as melhores escolhas possíveis e tomarmos o máximo possível de cuidado conosco mesmo e com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu querido, agradeço pela sua atenção até aqui, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer uma outra revisão da segunda parte dos medidores elétricos, para ficar assim uma revisão bem completa do conteúdo que vai cair na prova, tá bom? Um beijo e te aguardo até a próxima prova. Tchau, tchau, meu querido. Até mais.